E aí, pessoal, tudo certo? Quem investe em ações com certeza já deu de cara com essa sigla aí, EBITDA. Ela está em todo lugar, né? Relatório de empresa, análise de corretora, mas olha, o fato de ser famosa não quer dizer que ela é bem entendida. Pelo contrário, é talvez uma das métricas mais mal interpretadas do mercado. E o perigo é que entender o EBITDA do jeito errado, bom, isso pode sair bem caro para o bolso. Então, o nosso papo hoje é exatamente esse. Vamos desvendar de uma vez por todas o EBITDA e transformá-lo numa ferramenta poderosa no arsenal de investimentos. Beleza, então vamos lá. O nosso caminho aqui vai ser bem prático, tá? Primeiro, a gente vai entender o que é o EBITDA e por que ele foi criado. Depois, mão na massa. Como é que se calcula isso na prática? Aí a gente entra na parte mais legal. Como usar ele para saber se uma ação está cara ou barata, que é o famoso EV/EBITDA. Mas atenção, porque depois vem o pulo do gato. A gente vai falar sobre as armadilhas, o lado sombrio do EBITDA. E para fechar com chave de ouro, vamos ligar tudo isso com o que a gente adora: dividendos. Fechado? Então, bora começar. Bom, como tudo na vida, antes de usar uma ferramenta, a gente tem que saber para que ela serve, né? Qual a ideia por trás dela. É isso, vamos começar pela base de tudo. Olha só, o EBITDA está por toda parte, é verdade. Só que o ciclo de juros altos que a gente viveu aqui no Brasil recentemente, nossa, aquilo foi um teste de fogo. E ficou claro, da pior maneira possível, que só olhar o EBITDA por cima é um perigo gigantesco. A gente viu um monte de empresa com um EBITDA que parecia ótimo no papel e, na vida real, passando um aperto danado, quase quebrando. Isso mostra o quanto é crucial entender o que está por trás do número. Então, afinal, o que é esse bendito EBITDA? A sigla, como muita coisa no mercado, vem do inglês: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ufa, mas calma, em bom português, a gente chama de lagida. O próprio nome já entrega o jogo, né? É o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Pensa assim, é uma foto do lucro que a empresa gera só com a sua atividade principal, com seu core business, sabe? É o lucro bruto da operação, antes de pagar juros, antes de pagar o governo e antes de contar uns efeitos contábeis que a gente já vai ver. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Por que tirar tudo isso da conta? Para que esse trabalho todo? Qual é a mágica por trás disso? A lógica, na verdade, é bem inteligente. Pensa no EBITDA como uma forma de medir a potência do motor de um carro sem se preocupar com o peso do carro ou com o imposto que se paga por ele. A gente tira os juros para poder comparar uma empresa que pegou muito empréstimo com outra que não pegou. A gente tira os impostos para ver a eficiência da operação em si, sem a mordida do governo, e a gente tira a depreciação e a amortização porque elas são despesas que não saem do caixa de verdade, são só um registro contábil. No fim, o objetivo é um só: isolar a capacidade da empresa de gerar caixa com a sua atividade principal. É a potência pura do motor. E quem é que usa essa métrica? Bom, basicamente todo mundo no mercado financeiro. Os analistas e nós, investidores, usamos para comparar a eficiência de empresas do mesmo setor. Tipo, quem é mais eficiente, a Vale ou a CSN? Os bancos olham o EBITDA para saber se a empresa tem fôlego para pagar as dívidas. Os próprios gestores da empresa usam para definir metas internas. E na hora de comprar ou vender uma empresa inteira, o famoso M&A, o EBITDA é a estrela do show, é a base para calcular o preço. Beleza, a teoria tá entendida. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente calcula esse negócio? Parece um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto que não é. É só abrir o relatório da empresa, procurar a demonstração de resultados, a DRE, e saber onde olhar. O jeito mais fácil e mais comum de calcular é o que a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima. É como se fosse uma receita de bolo. Pega o último número da DRE, que é o lucro líquido, daí começa a somar de volta tudo o que foi tirado. Soma os impostos, depois soma o resultado financeiro, que nada mais é do que os juros, e por fim, soma a depreciação e a amortização. Pronto, o resultado dessa conta é o EBITDA. E o melhor é que todos esses números estão lá, bonitinhos, na DRE de qualquer empresa de capital aberto. Mas agora, atenção aqui, porque esse é um ponto fundamental. Olhar para o número bruto do EBITDA, tipo, o EBITDA foi de 1 bilhão. Isso sozinho não quer dizer quase nada. É óbvio que uma empresa gigante vai ter um EBITDA maior que uma pequena. O que a gente quer saber de verdade é a eficiência da operação. E para medir isso, a gente usa a margem EBITDA. E a margem EBITDA é genial pela simplicidade. Ela responde uma pergunta muito direta. Para cada R$ 1 que a empresa vendeu, quantos centavos ela conseguiu transformar em caixa operacional? Simples assim. Uma margem de 30%, por exemplo, significa que a cada R$ 1 de receita sobraram 30 centavos da operação.
Quanto maior a margem, mais eficiente é a empresa. É a ferramenta perfeita para comparar quem tem a melhor gestão de custos dentro de um mesmo setor. Certo, então a gente já sabe o que é, já sabe como calcular. Agora vem a hora que todo mundo estava esperando. Como a gente usa o EBITDA para saber se uma ação está cara ou barata? É aqui que entra o grande parceiro do EBITDA, o seu par perfeito, o múltiplo EV/EBITDA. Muita gente considera o EV/EBITDA até melhor que o famoso PL, o preço/lucro. E o motivo está na primeira parte da sigla, o EV, de Enterprise Value, ou valor da firma. O EV é o preço para comprar a empresa inteira, não só as ações. Ele inclui o valor de mercado mais a dívida líquida. Isso faz toda a diferença porque torna a comparação entre empresas muito mais honesta. O que o múltiplo nos diz é o seguinte: em quantos anos a geração de caixa operacional da empresa, o EBITDA, seria capaz de pagar por ela inteira, incluindo a dívida? Geralmente, quanto menor esse número, mais barata a ação pode estar. Vamos pegar um exemplo real para ficar claro. Olha a Vale, gigante da mineração. Com base numa projeção para fevereiro de 2026, o EV/EBITDA dela estava em 5,4 vezes. O que isso quer dizer na prática? Que mantendo essa geração de caixa, a Vale levaria pouco mais de 5 anos para quitar o seu valor de firma total. Entendeu a lógica? Agora, vamos para outro setor completamente diferente, BB Seguridade, uma potência em seguros. O EV/EBITDA projetado para a mesma data já sobe para 7,70 vezes. Opa, é mais alto que o da Vale? Quer dizer que ela está mais cara? Não necessariamente. E essa é a lição de ouro. Múltiplos como esse só fazem sentido quando a gente compara empresas do mesmo setor ou quando a gente compara com o histórico da própria empresa. Comparar banana com maçã não leva a lugar nenhum. Bom, até aqui o EBITDA parece o super-herói das métricas financeiras, né? Maravilhoso, resolve tudo. Só que é exatamente agora que a história muda de figura. Porque usar o EBITDA sem entender as suas pegadinhas, as suas armadilhas, é como dirigir um carro de corrida de olhos vendados. Chegou a hora de falar do lado B do EBITDA, daquilo que ele esconde. E se tem uma frase que você precisa guardar desse nosso papo, é essa: EBITDA não paga a dívida. É isso mesmo. Esse foi o aprendizado doloroso que o mercado brasileiro teve com a Selic nas alturas. A gente viu empresa de varejo, de construção, mostrando um EBITDA lindo, gordo no relatório. Mas na hora do vamos ver, a despesa com juros explodiu e comeu todo o caixa. O EBITDA no papel era uma coisa, mas o dinheiro para pagar as contas simplesmente não existia. É por isso que o EBITDA nunca, jamais, pode andar sozinho. Ele precisa de um parceiro, um guarda-costas. O indicador dívida líquida sobre EBITDA. Esse cara mostra em quantos anos a empresa pagaria toda a sua dívida se usasse todo o seu caixa operacional para isso. E aí tem umas regrinhas de bolso. Se esse número está abaixo de 2, tá tranquilo. Entre 2 e 3, já é bom ficar de olho. Agora passou de 3 vezes, meu amigo, a luz amarela acendeu e está piscando forte. É um indicador de risco que não dá para ignorar. E isso nos leva para a maior confusão de todas. Muita gente acha que EBITDA é a mesma coisa que fluxo de caixa. Não é, nem de longe. O EBITDA é, no máximo, uma aproximação. Pensa assim, o EBITDA é o lucro teórico da operação. O fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu da conta da empresa. O EBITDA ignora coisas que a empresa é obrigada a pagar, como juros e impostos. Ele ignora o CAPEX, os investimentos que toda empresa precisa fazer para continuar funcionando. O dinheiro de verdade, aquele que paga as contas e os dividendos, tá no fluxo de caixa. Ok, chegamos na reta final. E agora a gente vai conectar todos esses pontos com o que brilha os olhos de muito investidor, os dividendos. Afinal, como é que esse tal de EBITDA impacta o dinheiro que cai na nossa conta? A relação existe e é forte, mas tem que ter cuidado. Vamos pensar juntos. Um EBITDA forte e que cresce todo ano, claro, isso sinaliza um grande potencial de gerar caixa para pagar dividendos. Margens EBITDA altas e consistentes mostram que a operação é saudável. Por outro lado, se o EBITDA começa a cair, a dívida fica mais perigosa. E a empresa pode ter que escolher entre pagar o acionista ou pagar o banco. Adivinha quem ela vai pagar primeiro? E aí vem a grande limitação. Um EBITDA de bilhões não adianta nada se a empresa tem uma dívida enorme para pagar ou se precisa investir pesado para não ficar para trás. O EBITDA é a fundação da casa, mas o dividendo é a última janela a ser instalada. E tudo isso que a gente conversou deságua perfeitamente nesta frase do gênio Peter Lynch. Compreenda a natureza das empresas que possui
e as razões específicas para manter a ação. Dominar uma métrica como o EBITDA não é sobre ser um gênio da matemática. É sobre ter as ferramentas certas para fazer exatamente o que o Lean te disse. Para a gente entender de verdade como aquela empresa funciona, como ela ganha dinheiro, quais são os perigos no caminho e, finalmente, decidir se vale a pena ou não ser sócio daquele negócio. E aí, curtiu essa aula prática? Se quer continuar aprofundando seus conhecimentos no mercado de ações, saindo da teoria e indo para a prática de verdade, eu te convido a se inscrever aqui no canal Top Dividendos. Nosso foco é te ajudar a construir uma carteira previdenciária sólida usando os métodos de gigantes como Louis Barsi e Warren Buffett. Então se inscreve aí, vem conhecer a nossa carteira e fazer parte da comunidade. Valeu?